Nós vamos ter aqui um tempinho de conversa chamado Clínica MDA. Pedi para o pastor Cleito, o pastor Elvis. Glória a Deus. Sentarem aqui. Pastor Marcos está aí? Vou deixar esse microfone com o irmão. Vem cá, querido. Colocar o senhor no fogo também. Não é bom andar sozinho. Então, tem experiência para isso. Amém? Pode sentar aí, pastor. Pastor Cleito, por obséquio. Queridos, veja bem, a gente vai ter aí 10 minutinhos, tá bom? Para você fazer pergunta, né? Pergunta sobre célula, pergunta sobre multiplicação, sobre discipulado. Então, tire as suas dúvidas, né? Aquilo que você aí está com dúvida e você tem a oportunidade de perguntar para esses homens de Deus aqui, tá bom? Deixa o microfone para o senhor. Ei, som. Som. Deixa eu deixar aqui. Tá. Gente, vocês conseguem ficar com esse aqui? Desculpa os transtornos. Pastor, só me dá esse microfone. Fica com esse aqui, tá bom? Bom, quem vai ser o primeiro a fazer pergunta? Levante a mão rapidinho. Quem vai fazer pergunta sobre o MDA? Ninguém? Então vamos para a palavra. Eu vou perguntar para o pastor Marcos. Como vocês se sentiram preparados para multiplicar? Pastor Marcos. Pastor Marcos. Eu. O que você perguntou, filha? Quando que eu me senti preparado para multiplicar? Eu preciso dizer uma coisa para vocês. Eu estou num momento de transição agora, tá? Eu acho legal eu ouvir os pastores aqui. Eu fiz um trabalho. Eu vou falar de uma outra coisa rapidamente. Queria deixar um conselho para vocês. Ouçam os seus líderes, ouçam os seus discipuladores, ouçam os treinadores de vocês e não andem com sede ao pote para nada. Tá? Uma das coisas que eu acho, estava conversando com o pastor Cleito a respeito disso. Deixa as coisas fluírem naturalmente. Eu tive um erro muito grande, porque eu comecei a querer correr demais. Os meus mentores, eles me orientaram, pastor Gumer. Quando nós olhamos muito para a questão de multiplicar, parece ser fácil a multiplicação, e ela é. Mas toda multiplicação, eu penso que ela começa a ser fácil no decorrer do período. Mas quando você passa a carroça à frente de quem a está puxando, isso pode trazer algum tipo de transtorno, que aconteceu no meu caso, né? Então é interessante você ter alguém te mentoreando, te discipulando, te orientando a respeito de. Muitas vezes, não, eu posso, eu consigo, eu faço. Tem todo um caminhar. Eu acho que não existe receita de bolo, e sim processo. Eu
Quero só, dar uma reforçada no que o pastor Marcos está falando. Eu, logo no começo, tentei, dentro dessa onda da multiplicação, tentei fazer o melhor, mas mesmo eu querendo fazer o melhor, e a maioria das pessoas, às vezes, elas querem fazer o melhor, mas esse querer fazer o melhor nos leva a abortar alguns pontos, alguns princípios que só nos dá prejuízo lá na frente. Então, nesses quase 30 anos de pastoreio, de multiplicando e de querendo multiplicar, me ensinou 2 princípios básicos. Primeiro, vá devagar. Vá devagar. Você já viu um automóvel quando ele vai a 120 por hora? Tem um obstáculo, não consegue desviar. Mas se o automóvel ele for a 60, opa, um obstáculo. Você entendeu? Nós precisamos ir devagar. Segunda coisa, não quebre os princípios. A multiplicação ela virá, o crescimento virá quando nós honramos os princípios e obedecemos. Seja a palavra de Deus, seja a cobertura que temos, seja também nosso discipulador. Só vamos ter sucesso lá na frente. Muito bem, pastor. Mais alguém quer fazer uma pergunta? A Gislaine, vamos lá, Gi. A minha dúvida é, se falar sobre o coração amarelo, MDA, e ministrar sobre a oferta na cela, qualquer um pode falar, ou somente aqueles que estão sendo discipulados e aqueles que são dizimistas, que possam falar do coração e ministrar sobre a oferta na cela? Pastor Cleito, eu? Pastor Marcos, fica à vontade. Mas olha, muito boa pergunta. Por que ministrar a oferta na célula e se todos podem fazer isso? Primeiro, todos na nossa célula, por exemplo, eu lidero junto com a minha esposa uma célula do qual o pastor Eric, ele faz parte. Essa célula é uma célula assim um pouco mais especial, porque eu trabalho ali com advogados, empresários, porque eu entendo que numa célula de um grupo mais simples, eles têm humildade, eles têm um caráter maravilhoso para poder fazer parte, mas eu decidi fazer uma célula onde eu pudesse trabalhar com muita gente empreendedora, Então essa célula nós temos, mas tanto faz uma célula de empreendedores ou uma célula de pessoas que são bem simples, como nós temos células em grande metrópoles e temos células dentro do Ribeirinho, irmãos, nos planaltos da Amazônia. Deixa eu falar uma coisa para você. Em qualquer uma dessas células, todos os membros, porque tem um visitante que ainda está chegando, mas todos os membros estão aptos sim para fazer aquele tempo da oferta. Por quê? Porque o correto que todos os membros da minha célula, da sua célula, sejam um auxiliar, amém? Então a gente vai treinando todos para fazer o louvor, para fazer a oferta, para fazer a dinâmica. Deu para entender? Qualquer nível social, todos os membros, os visitantes não, mas os membros pode fazer sim, qualquer área, até trazer a ministração da palavra. Amém. Mais alguém? Bom, tem 2 pessoas aqui. Oh, glória! A paz, pessoal. A minha pergunta é para o pastor Elvis. Pastor, o senhor falou que chegou só com as malas, lá em Sorocaba, e hoje tem 36 igrejas
plantadas, né? E eu queria que o senhor desse para a gente assim, uma explicação, como é isso na prática? Como que começou? Como foi esse começo? Que a gente ainda não consegue entender. É uma longa história, mas eu vou tentar resumir rapidinho. Eu cresci na fé, né, e tenho por pai o pastor Eibe Huber e a mãe, a pastora Andréia. Entreguei minha vida a Jesus quando a igreja estava começando lá no norte. A partir dali eu passei a crescer, mas havia um grande desafio no meu coração: encontrar a minha família. Por quê? Aos 6 meses de idade eu fui sequestrado, né, da minha mãe, levado para uma outra cidade e depois para outros estados, e a minha mãe, né, foi infelizmente abandonada também, depois voltou para os seus parentes e tudo, e por 31 anos meu pai me enganou que minha mãe era morta. E em Santarém eu falei para a minha liderança: vou dar tudo de mim aqui, mas quando eu encontrar alguém que é parente meu, minha família, me abençoe para mim ir embora. Depois de 31 anos eu encontro a minha mãe viva em Sorocaba, com a ajuda do meu discípulo pastor Walter. E aí eu cheguei com a minha liderança e falei: olha, agora eu quero ir. Só que nós estávamos diante de um trabalho muito sério, que era o Atos em Ação. Já tínhamos começado o pré-Atos em Boa Vista, fundando uma grande capital, mas o grande, né, como é que se diz assim, checkmate, seria abrir a igreja em uma das 4 maiores capitais do país. Então foi Fortaleza, e a equipe já estava sendo preparada, e o pastor Eibe chegou para mim e falou: se você for para São Paulo, não vai ficar legal para a equipe. Nós estamos com um só pensamento e um desafio. Eu falei: quantos anos, pastor? Você vai precisar de mim, da minha esposa, da minha família, lá no Nordeste, em Fortaleza. Ele falou 5, irmão, quase que eu desmaio, mas eu, né, permaneci ali, firme e forte. Falei: tudo bem, meu pastor, mas depois você me abençoa e me envia para São Paulo, para onde está a minha família, minha mãe. Ele falou: ok. Vim aqui, conheci a família, abracei minha mãe, foi lindo, está na internet, mas ficou nisso, vinda para São Paulo. Deus falou comigo num lugar, no que era um jejum que nós estávamos fazendo de 3 dias, que não era para mim vir diretamente para São Paulo, mas sim para Sorocaba, aonde a minha mãe estava morando. E ali, eu orando, falei com o pastor Eibe no discipulado. Ele pediu para mim ficar 1 ano a mais, completou os 5, 6 anos. Aí ele falou: olha, Deus me falou que agora é hora de vocês irem. Lembra? Eu não tinha muita coisa, mas eu tinha a bênção do Senhor, a palavra de Deus e a bênção da minha liderança. Preste atenção, queridos, sempre a liderança é a representante de Deus. Então Deus me deu a palavra e a minha liderança me abençoou. Então por isso que eu vim para Sorocaba com nada, mas eu tinha lá uma equipe que junto com o pastor Walter a gente tinha ganho de 30 pessoas. E o pastor Walter queria que eu assumisse tudo, e eu assumi com essas 30 pessoas, e foi ali que nós começamos o trabalho todo da fundação dessas 36 igrejas para a glória do Senhor. Deu para entender? Uma coisa interessante que a gente sempre fala, né? Obediência gera. Ele não se precipitou, de forma, ficou debaixo da cobertura, e quando chegou aqui, quem que deu o crescimento foi? Amém? Tem mais alguém que gostaria de fazer uma pergunta? Que povo tímido, gente. Mais alguém? Vamos lá. Para quem que é a pergunta? Pastor Cleito, que ele está muito tímido.
Eu já estava ficando meio triste aqui. A paz a todos. Pastor, é que assim, muitas vezes a célula, ela está muito gostosa. E tem bastante gente, e às vezes a gente não quer multiplicar porque a comunhão está muito gostosa. Tá, isso é egoísmo. Mas muitas vezes a gente tem que multiplicar e a gente procura e não tem pessoas dispostas a ceder a casa ou a ser líder. Muitas vezes não tem pessoas preparadas na célula. E como a gente vai perceber que a pessoa está preparada para ser um líder de célula? Boa pergunta. Bom, gente, é o seguinte, então vou tentar. Foram várias perguntas aí, mas vamos entender, contextualizar. A célula, ela precisa, antes de pensar na multiplicação, ela precisa ter um formato de célula, ela precisa ter um coração de célula, ela precisa respirar célula. Então, imagina que nós somos uma célula aqui. Se eu falar life, vocês, porque nós chamamos life lá, e às vezes eu falo life, célula, que é célula. Então, imagina que nós somos uma célula. Eu comecei essa célula, eu sou o líder, pastor Elvis, pastor Marcos, os irmãos estão aqui. O que eu preciso fazer? Antes de tudo, porque nós erramos muito. Por exemplo, olha, nós vamos multiplicar a célula, ok? Dia 10 de dezembro. Pastor Marcos, você vai ser o líder da próxima célula. O pastor Marcos fazia assim, e vida que segue. E aí eu discipulava ele, orientava, de vez em quando ele fazia, compartilhava a folhinha lá, fazia oferta, ele trazia o lanche, conduzia, fazia uma comunhão, e ele foi se destacando. Porém, na verdade, eu não transferi para ele, eu não coloquei o DNA da liderança nele. Então, antes de pensar na multiplicação, eu preciso pensar no líder em treinamento. Uma célula de sucesso, ela começa com um líder em treinamento. Então, você na sua célula com 3, 4 pessoas, você já tem que pensar quem é meu líder em treinamento. Esse líder em treinamento, ele precisa saber que é o líder em treinamento. E aí você vai colocando para ele, então mostrar para ele. Mas veja bem, é obrigado? Não é. As pessoas não querem. No fundo, eu acredito que as pessoas, elas até querem, mas há um modelo de liderança inatingível. Imagina que eu sou líder na minha casa, eu vou lá, eu faço, eu ministro, eu reprego a palavra, uma coisa errada, aí eu faço um lanche toda semana, uma coisa assim, um pastor Marcos, pastor Elson estão lá, eles vão assustar, eles vão falar, não, eu nunca vou conseguir ser um líder igual o pastor Pico, porque o nível é muito alto. Então, eu estou treinando agora um líder de célula, eu voltei a ser líder de célula agora, e nossa célula vai multiplicar, e na verdade, a primeira coisa é treinar. Então, o Vitor está sendo treinado lá com a esposa. Só que eu falei, Vitor, você vai ministrar a folhinha, vai compartilhar a palavra. Aí ele foi e repregou, eu fiquei só de olho. Falei, não precisa disso. É perguntar o que está na folhinha e deixar o povo falar. Então, seja simples. Identifique o líder em treinamento, converse com a pessoa, seja simples. E outra, mais importante de tudo também, é nós, na verdade, sermos apaixonados. Porque eu só multiplico aquilo que eu vivo. Se eu sou apaixonado, eu multiplico. Se eu não sou, eu vou passar. Por exemplo, como que eu vou multiplicar 33 igrejas, 36 igrejas, se a minha igreja é desanimada, meu life é desanimado? Então, na verdade, as pessoas, elas até querem. Eu sei que não são todos, eu sei disso. Tem gente até que nem quer ir na célula, e é normal, não vou falar todo mundo quer. Não é verdade. Mas ser apaixonado é uma chave, porque você multiplica aquilo que você já é. Então, conversa com as pessoas, traz para perto, fala, Marcão, vamos lá. Não gosto, estou desanimado. Não, vamos lá, cara, vamos lá. Aí você leva ele, paga o McDonald's, cara, daqui a pouco ele já está liderando muitas células. Eu gostei dessa parte aí, ó. Respondida aí, mano, respondida. Viu, pastores? Lá em Santarém, nós somos uma célula da irmã do pastor Valdo.
A Val. A Val. Eles chegaram vir aqui em casa. Fez. E ela falou que ela era líder de célula 4 anos e nunca tinha multiplicado. Porém, no último ano, ela disse que começou a fazer com coração e com excelência, aquilo que o irmão falou. E ela multiplicou em 1 ano 4 vezes. Olha, que bênção. É isso. Então, dia de célula é dia de jejum, é dia de ter um tempo ali com Deus, de clamar, de buscar, de preparar todo o ambiente, até o giro. Pastor Eduardo, é impressionante quando você faz com amor, você começa a sonhar com a multiplicação. Por quê? Multiplicação não é só para ter mais uma célula, é para abrir portas, para que mais pessoas se convertam. Então, quando você começa, né, fazer com amor, com paixão, você não está visando agora só aquela panelinha, só aquela turminha. Não, você está visando tantas novas pessoas que vão ter a oportunidade de ser evangelizada e salva para a glória de Jesus. Amém. Só mais uma pergunta para a gente. Vamos lá. A digníssima do Marcelo. Aleluia. Eu quero fazer uma pergunta, na verdade acho que uns 3 podem responder, porque eu creio que tanto o pastor Elvis, o pastor Cleiton, o pastor Marcos têm uma experiência vasta nisso. Eu queria perguntar sobre o discipulado. Eu já li os 2 livros do pastor Elvis, Discipulado Fácil e o Discipulado Eficaz, e são livros tremendos, mas na hora de colocar em prática é difícil, como discipuladora, e também se colocar no lugar também de discípula. Eu queria perguntar para vocês, qual foi o momento, se houve um momento de dificuldade dentro de um discipulado, e um conselho que vocês poderiam deixar para quem é discipulador e para quem é discípulo. Ontem o pastor Eduardo até falou de um pastor que se perdeu por conta da falta de transparência. E eu queria perguntar se esse é um dos fatores para que o discipulado não dê certo. O autor do livro é você, não sou eu não. Mas eu posso ajudar, mas ele é autor do livro. Então começa comigo, depois vai você e depois vai o pastor Marcos. Tudo bem. Primeiro, porque aonde eu vou dar o seminário Discipulado Fácil, que eu uso o livro, tanto o Discipulado Fácil e o Discipulado Profundo. Primeiro, por que Discipulado Fácil? Quando eu fiz o livro e coloquei Discipulado Fácil, porque quando você lê o livro, você passa a entender muito mais profundo o que é o discipulado e como fazer o discipulado, né? Eu já treinei mais do que 60 mil pastores e líderes com os meus seminários de Discipulado Fácil e Discipulado Profundo. Então, e quando eu dava os mini cursos, as pessoas falavam: agora, pastor, está sendo fácil de entender como fazer o discipulado. Por isso que eu coloquei Discipulado Fácil. Agora vamos trazer isso para a realidade do dia a dia. Nunca foi fácil discipular as pessoas. E um dos maiores segredos, olha, a chave para que o discipulado seja um sucesso chama-se transparência. Se não tiver transparência, dificilmente esse discipulado dará certo. Eu vou, na verdade, a te ajudar também. A ideia é, assim, dentro daquilo que nós vivemos, o pastor Elvis, muito mais experimentado que eu, com certeza, mas desde 2002 nós estamos nesse processo, faz aí 20 anos, e nós vivemos de tudo. Então, eu queria dizer para você e para todos aqui,
que nós sempre estamos aprendendo, essa é a verdade. Sempre estamos se renovando, sempre estamos aperfeiçoando. Nesse tempo todo, de lá para cá, nós fizemos muitas coisas que deram muito certo, fizemos outras que não deram tão certo assim. E nós estamos sempre reajustando. O pastor Ibe é uma pessoa super flexível nesse sentido. Uma das coisas que nós tivemos no passado, porque o discipulado, as pessoas perguntam até, acabou o discipulado na Paz Church? Muito pelo contrário, agora está mais vivo do que nunca. Por quê? Porque na verdade não acabou. A questão é que nós estávamos tentando construir um modelo, e nós sempre estamos tentando construir um modelo, porque o modelo bíblico é verdade, está ali, é uma teoria, nós temos ideia que foi uma prática, e nós queremos adaptar nesse tempo, mas esse tempo é um pouco diferente do tempo de lá. Então veja bem, nós sempre estaremos buscando o melhor caminho para fazer a coisa funcionar. Certamente todos aqui já ouviram falar de igrejas no MDA que deixaram de ser MDA, e nada errado com isso, cada um. Outras falaram, eu faço MDA pela metade, outras, enfim, não importa. A questão é que é bíblico o discipulado, isso é um princípio poderoso. Agora, a questão maior é como nós fazemos isso. Uma das falhas que nós cometemos no passado foi fazer um discipulado onde, por exemplo, eu, discipulando o pastor Elvis, eu, na verdade, queria, não sei se propositalmente, mas talvez até sutilmente, eu queria colocar a minha roupa para ele. Isso não funciona. Nós aprendemos que não dá certo. Um discipulador não muda o discípulo. Você está entendendo? Então não caia fora disso, tira isso da cabeça. Se eu discipulo o Elvis, o Marcos aqui, eu vou discipular, eu vou ser um facilitador do processo e tal, mas eu não resolvo. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então nós não podemos querer mudar a pessoa. Então um dos vezes foi isso. Então, Marcão, cara, você não muda, cara. Você prega aqui, minha orelha está até agora vermelha, não pode fazer mais isso. Aí ele vem aqui e prega de novo, puxa minha orelha de novo, não é? Então eu não vou mudar ele, mas eu vou, na verdade, falar, a Bíblia, eu penso assim, e a Bíblia pensa assim. O que você pensa? Você entende? Então a pessoa vai começar, mas a pessoa não quer ser discipulada e tal, não sei o que. Respeita a pessoa, porque é ela que está perdendo de não ser discipulada. Porque hoje o que está mais em alta hoje está assim, um absurdo, está muito alto. Eu não tenho nada contra isso, respeito, até aconselho. Tem pessoas que eu não dou conta de discipular, não. Falo, procura um psicólogo, velho. Eu não sou, pelo amor de Deus, eu não sou psicólogo, não é? Isso aí. Então, hoje o que está mais caro é psicólogos. As pessoas estão pagando uma nota, e tem que pagar mesmo, porque ficar ouvindo a pessoa lá, meu Deus do céu, quantas vezes nós sentamos para a pessoa discipular e ouvir, eu falei, meu Deus, se eu fosse psicólogo eu estava rico. Tem pessoas que não querem cura, né? Não querem Eles cura. querem alugar, mas não querem cura. Então, irmã, e todos vocês, assim, se a pessoa não quer, beleza, tem quem quer. Agora, uma coisa nós temos que pensar: nós não podemos desistir das pessoas, porque pessoas, não importa porque Jesus é amor. Então eu esqueço? Não. Por exemplo, hoje eu discipulo. Olha como que isso é loucura, pastor Elvis. Num tempo atrás isso não era possível. Então eu discipulo 4 pastores diretamente da nossa sede, e eu discipulo indiretamente 15 pessoas, que são as 15 do meu life. Aí você fala, como? Você é maluco? Não sou, porque todas elas lá sabem que eu e a Lu, nós somos discipuladores deles. Se alguém perguntar para eles assim, vocês são discipulados? Nós somos discipulados. Somos discipulados, eu sou discipulado. Mas como você é discipulado? Quem discipula? O pastor aquele, pastor dizendo, pode falar meu nome. Mas eu não reúno com eles toda semana, eu não reúno eles cada 15 dias, 30. Na verdade, eu sou discipulador porque eu sou o líder do Life. O líder do Life é o discipulador.
Agora, à medida que o tempo vai passando, as coisas vão mudando, o que vai acontecendo? Esse discipulado vai aperfeiçoando. Imagina que eu discipulo todo mundo, Marcão, agora, cara, eu quero você mais perto, porque você vai liderar o life. Então, ao invés de ser esporádico, só num problema eventual, você vai vir na minha casa tomar um café uma vez por mês, beleza? Beleza! Você entende? Então aí fica gostoso, fica leve, fica agradável, não é aquele peso, porque o discipulado semanal, ele é o padrão, isso é não o padrão, mas ele é o nosso alvo, porém, nem todo mundo está preparado para isso. Então, como discipulador, você tem que amar primeiramente as pessoas, mas saber que você não é Deus para mudar a vida das pessoas. E por último, para terminar, como discípulo, eu tenho que entender o seguinte: eu também, veja, não posso cair no erro de falar assim, não, eu só ouço Deus. Isso é um engano, perigoso, porque como o pastor Elvis falou aqui, da liderança. Porém, gente, eu acho um absurdo um discipulador chegar para o discípulo, porém nós tivemos casos de pessoas que falavam assim, você tem que fazer romance real com esse, isso não existe. Então eu, como discípulo, eu tenho que ter maturidade também, eu tenho que ter responsabilidade, porque já aconteceu um caso de nós aconselharmos a pessoa e depois a pessoa culpar a gente, entendeu? Então, você não, como discípulo, eu vou ouvir o Elvis, mas acima de tudo, eu vou ouvir o Espírito Santo. Então, assim, é muito gostoso discipular e ser discipulado, mas tem que ser de forma leve. Agora, se está pesado, nem é legal fazer. Eu penso assim. Eu aprendi com o pastor Elvis lá atrás, sem força e nem pressão. Eu ouvi isso muito tempo atrás, numa das primeiras vezes que eu ouvi o pastor Elvis ministrando sobre isso. E a questão, para mim, eu vejo o discipulado da seguinte forma: o discipulado 1 a 1 e aquele discipulado semanal, eu hoje entendo assim, ele deve ser o resultado de um processo, sabe? Eu vejo ele como resultado de um processo. Então você tem lá na tua célula, você tem na tua igreja, um grupo de pessoas que você está próximo. Você vai construindo até que isto chegue, penso eu assim. Então vai ter gente lá que não vai querer, ele vai começar ele vai te procurar quando ele precisa. E aí ele vai entendendo, e ele daqui a um pouco vai perceber que quanto mais próximo ele estiver, mais o Espírito Santo vai poder agir na vida dele. Por quê? Porque ele tem aí sim um cuidado especial. Então eu aprendi isso. Eu estava conversando com o pastor Cleito, os erros que eu cometi, né? Acho que aqui seria legal nessa clínica do MDA, para mim perguntar quais são os erros que nós não devemos cometer. Eu tenho muito erro para contar para vocês aqui, que cometi no MDA. E um dos erros foi esse: eu peguei o MDA e eu levei todo mundo discipulado, sem pressão. Mas eu ouvia sem pressão, e você quer colocar dentro de um cronograma, fulano discipula ciclano, qual o dia do seu discipulado, qual hora que é, quanto tempo é. Você só não pode dizer para ele que ele tem que lavar seu carro, porque o pastor Elvis diz no grupo dele lá, naquele trabalho, que não pode lavar o carro, porque ele conhece gente, não, lava o meu carro, faz compra. Mas a gente não faz isso. Mas a gente no 1 a 1 força muita coisa, e não adianta. Se eu não tenho relacionamento com a pessoa, esquece. Você percebe? Eu vou chamar uma dica: cria relacionamento. Se você não tiver relacionamento, não adianta você pegar a Bíblia e dizer, recebe em nome de Jesus. Discipulado não é mensagem, isso é transferência de vida. Vida de quem? Vida de Deus em mim. Não é? Então há um processo ali bem tranquilo. Eu estou pensando numa pessoa aqui, que eu estou vendo a minha esposa trabalhar com ela esses dias. Acho que quando nós tentamos essa coisa, você tem que estar junto, a regra é essa, nunca deu certo. Aí você faz uma coisa muito simples, que não tem sentido nenhum, e a pessoa se aproximou de tal forma, mandou um recado para mim ontem: eu estou para o que der e vier, pode chamar que eu estou lá. Você fala, gente, o que aconteceu? Um segredinho simples de relacionamento. Isso aí. Gente, que pena, acabou o tempo. Eu agradeço os irmãos, muito bom mesmo. Nós vamos receber agora o pastor Elvis, né? Louvado seja Deus, nos ajuda aqui, Gabriel.